Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor para todo mundo, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, já estamos aqui felizes da vida. E hoje vocês já podem perceber que eu tô aqui sozinho, meus companheiros me deixaram, uns viajaram, uns não quiseram gravar. Não, tô brincando, na verdade tivemos um pequeno problema técnico, já pedimos desculpas para vocês, mas hoje eu vou sozinho aqui, mas muito bem acompanhado. Estou aqui com a Miriam hoje. Olá, Miriam. Olá, querido. Como você tá? Bem? Tô ótima, graças a Deus. Ah, que bom que você tá bem, estamos felizes. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar o seguinte: nos sigam nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Estamos como Elenco da Fé e estamos no Spotify como Faithcast. Então já segue lá, já curte. Eu vou até dar uma pausinha aqui de 3 segundos pra você curtir, porque senão depois você sai do vídeo e aí você esquece de curtir, aí a gente fica chateado com isso, porque o YouTube precisa entender que o nosso vídeo é muito relevante para chegar em mais pessoas. Então curte, compartilha aí e é isso. Você tá bem, Mi? Tô bem, graças a Deus. Muito obrigada, pessoal, por me receberem aqui, me convidarem. Fiquei muito feliz. Que isso, a Miriam aceitou o convite em cima, mais que em cima da hora. E já ficamos muito felizes por você ter aceitado. Você já estava nos nossos planos, não com essa correria toda, mas já estava nos planos. Mas Deus abençoe por ter vindo e vamos bater um papo hoje. A gente quase nunca conversou na vida, né? Não, muito pouco, né? Verdade. Então vamos lá, quem é a Miriam? A Miriam nasceu em berço evangélico, como que foi? Me conta essas partes. Pois é, nasci, graças a Deus, já meus pais... Minha mãe, na verdade, era cristã, meu pai depois veio com o tempo, mas eu nasci já na casa do Senhor, servindo a Cristo. E foi lá pela adolescência, assim, que eu me vi, assim, olhando pro nada e pensando, né? O que eu seria se não fosse cristã? Eu acho que eu não me via outra coisa se não fosse uma pessoa que servisse a Cristo e estivesse na casa do Senhor. E eu decidi que faria o meu melhor. E esse start foi na adolescência, você falou? Foi na adolescência, né? Aquela época de escola, todo mundo indo de roqueirinho, tudo de preto. Mas você nunca pensou em usar coturno? Você usou mesmo? Assim, claro que usei, né? Usei as plataformas, né? Uns sapatos grandes, muita roupa preta e uns casacos pretos. Mas assim, de pensar o que eu seria naquele mundo, aquele universo, eu não me via parte daquilo. Eu só me via como uma pessoa cristã, servindo a Cristo, servindo ao reino, estando na casa do Senhor mesmo. Então, mas aí, então, desde o começo, você já se sentiu meio que avulsa no mundo. Se você fosse pra ser do mundo, você já falou, mano, esse negócio aqui pra mim não vai servir desde agora. Tipo assim. Tava meio deslocada, né? Eu não saberia o que eu ia fazer naquele estágio, naquele lugar. Caramba. Ah, é legal, porque às vezes na adolescência é um período meio complicado, né, pra decisão e tal. Às vezes a gente quer só deixar as coisas seguirem e eu vejo que antigamente não que era mais fácil, mas você tinha menos informação e tal, então as pessoas acabam tendo mais foco. Hoje eu acho que com tanta informação que os jovens, adolescentes, enfim, todo mundo tem, né, hoje mais informação, mas acho que é um período para os adolescentes com toda esse monte de coisas que eles têm acesso, acho que fica mais difícil de manter o foco em Cristo, né? Fica mais difícil e eu acho que a decisão foi tomada exatamente pela influência que eu tinha. Porque a minha vida era de casa para a igreja e a escola. E a igreja já me influenciava, já tinha os desejos ali na infância, na adolescência, já tinha o desejo de servir a Cristo em algum lugar, né, na casa do Senhor. Então, eu acho que o fato de eu estar aqui e querer fazer alguma coisa já me fazia parte do reino. E a escola não me influenciava tanto, né? E eu acho que exatamente o fato de não ter isso aqui, não ser rodeada por coisas que me pudessem me levar para o mundo, me fizeram permanecer na casa do Senhor até hoje. Porque minha vida inteira foi servindo a Cristo. Eu nunca tive um deslize, assim, e, né? Não teve isso. Foi literalmente aqui.
aqui no Planalto, Aqui a minha mesmo. vida toda. Não precisa nem contar quantos anos eu tenho, né? Não, nem contar que ela foi minha regente das crianças. Não Né? precisa contar. De todo mundo aqui, menos do Everton e Só da que ela Del. é daqui do Planalto, né? De resto, ela regeu todo mundo. Mas, ô Min, você tocou nesse ponto, já é um gancho interessante pra gente pegar. De viver a vida toda aqui. Você aceitou um cargo, você começou a exercer um cargo de liderança, de gerência muito cedo, né? Na sua vida. Como que foi isso? Por que você aceitou? E como que foi tão nova assim você aceitar algum cargo já? Acho que nem foi tão nova, mas é porque hoje a galera tudo tá servindo a Cristo aí nessa idade mesmo, né? Mas foi aos 17 anos, eu fui fazer uma participação no grupo das crianças com a Débora, filha do irmão Antônio e da irmã Você Lídia. falou que nem foi tão nova. 17 anos, todo mundo aqui tem, né? Quantos? 16, 17? Não, mas quem aqui foi líder com 17 anos? Ninguém. Ah, tá. É isso que eu tô falando. Acho que você só perde pro Joel, que achou com 14. Mas, fora isso, 17 anos é muito nova. E naquela época, né? Que naquela época tudo era para as pessoas mais velhas. Eu lembro que, voltando só um pouquinho, na minha infância, não tinha grupo de adolescentes. Vocês são favorecidos, tá? Porque na minha época só tinha criança e jovens. E aí chegou uma época que eu não tinha onde ficar. Porque eu já era um pouco grande para estar no departamento infantil, só que eu era muito nova para estar na mocidade. E aí eu ficava frequentando os ensaios do coral. E eu lembro que o irmão Antônio falou assim: ai, ela canta bem, deixa ela cantar. E aí ele me colocou para cantar no coral. E aí ele justificou a igreja, né, falando que eu estaria cantando no coral, que eu não era batizada ainda, né, porque eu me batizei depois. Mas porque eu era filha da casa e porque eu tinha um bom testemunho. Então, por isso que acho que com 12 anos eu passei a cantar. Nossa, no coral já? No coral, De gente. cara? E então, exatamente por essa falta, né, de um grupo intermediário, eu passei a cantar no coral e não na mocidade. Entendeu? Caramba, mas depois você foi pra uma cidade depois de um tempo. Fui pra mocidade, depois surgiu um grupo de adolescentes, e aí faliu esse grupo, e depois... Depois surgiu um grupo de adolescentes que é o Nova Aliança aí até hoje. Graças a Deus por isso. Ah, então houve um outro grupo de adolescentes no Planalto, nossa! terceiro Nova Aliança. Sim, eu acho que eu deveria estar com uns 13, 14 anos, quando surgiu um grupo que a Elvira, na época, tinha feito. E esse grupo não durou muito tempo. Eu cheguei a cantar e aí ele acabou. E aí eu continuei na mocidade. Foi quando a Ana, depois de um tempo, veio e montou esse grupo, que hoje é o Nova Aliança. E ela sempre brincava, ela falou assim, eu quero ser conhecida como a que fundou os adolescentes, não como a que afundou os adolescentes, né? E aí eu tive uma missão aí durante muito tempo de manter essa bandeira aí para não afundar o grupo. Não, mas vamos lá, vamos voltar um pouco, a gente já chega nos adolescentes de novo, no Nova Aliança. A questão de você ser muito nova e já assumir um cargo de responsabilidade na igreja, como foi pra você? O que você sentiu e tal? Foi o primeiro, E né? qual grupo foi? Vamos lá, vamos começar, né? Foi as crianças. A Débora me chamou para participar num louvor. E aí ela falou, nossa, você canta bem, o que você acha de ajudar as crianças? Eu falei, tá bom. E aí eu comecei ajudando o departamento infantil na regência. Foi quando, depois de uns 2, 3 meses, ela falou assim, olha, Miriam, eu tô saindo da igreja, eu tô indo para outro lugar. E eu tava só te preparando. E aí, nesse momento, eu me senti sendo pega de surpresa. Falei, meu Deus, e agora? Ela literalmente vai embora e eu vou ficar. E aí eu fiquei insegura, porque além de eu ter 17 anos, eu não tinha experiência com crianças. E na época eu nem sonhava em lidar com criança. E aí eu lembro que eu falei pra Deus, foi o meu primeiro momento com Deus. Eu acho que é a primeira experiência com Deus que é muito bom ter esse tipo de experiência, vale a pena. Que é você olhar e falar, Deus, eu não sei o que vou fazer, não sei como fazer, mas me capacita. Me dá estrutura, estratégia, me ensina, porque é criança. E eram umas crianças que não sabiam ler. Acho que você deveria estar nesse grupo aí, querido. Nessa leva aí. É bem capaz mesmo. Era uma galera... Eu lembro pouco, acredita, do meu período de... Eu acho que você veio, você chegou. Você não era ainda. Não, eu lembro que eu sou da época do Eu Quero Sal, Sal, Sal. Então, foi essa época, menino. Ah, então eu tava.
Eu quero sal Foi ou um outro dos- da vaquinha lá? Foi um dos primeiros hinos que eu coloquei, porque eu lembro que eu gostava muito de Cristina Mel. E eu falava assim, como é que eu vou fazer essas crianças cantarem esse hino? O sal. O sal. E eles não sabiam ler. Pra minha surpresa, eu cheguei um dia, né? A gente escrevia na lousa a letra. Foi quando começou a ter internet. Internet não, computador na vida, né? Que a gente escrevia algumas letras. E era na época da fita, gente. Mimeógrafo, Fita sei lá, cassete. Não era um mimeógrafo? Eu acho que sim, Tinha um viu? mimeógrafo lá. Sabe o que é um mimeógrafo, Atos? Sabe? Cara, antes de você, sabe o que é um mimeógrafo? O Carlos Gabriel já não sabe o que é um mimeógrafo. É uma parada, depois eu te E conto. fita Tinha um cassete, aqui na vocês igreja, sabem o que tinha é um fita aqui na igreja. cassete? Porque os nossos playback, hoje a gente faz download, né, e canta playback. Naquela época a gente comprava fita, aí tinha que ter um radinho pequenininho que a gente vivia batendo nele, que a outra Miriam, a Miriam de Josafá, que trazia pra gente, Nossa, nos emprestava. E ensinar as crianças a decorar a letra, porque imagina, né? Eu falei, Deus, quero uma estrutura, né? Quero uma estratégia. E a Bonita ainda queria ensinar as crianças a decorar a letra, fazer o gesto e detalhe, não queria mais playback na vida. Aí foi quando a gente começou a inovar e trazer os músicos para tocar para as crianças. E aí as crianças tinham que decorar aquela letra gigante, né? Que os hinos eram tudo grande diante do trono, lembra dessa Nossa. época? Os hinos enormes e as crianças decoravam, gente. Olha que bênção. É, eu decorava também porque eu ficava ouvindo em casa, né? Porque minha William tem que fazer direito. mãe colocava, eu lembro que tinha um diante do trono que era capinha amarela, outro era capinha verde. E por aí Isso. vai. Eu lembro do hino da vaquinha também, como que é? É Imagina, isso aí mesmo. criança se pode. Isso. Imagina, uma vaca voando, um passarinho berrando, né? Não dá. Não, passarinho berrando? É. Acho que é isso mesmo. Não, mas nossa, é verdade. Então você é dessa época, é verdade. Exatamente. Mas esse hino quem colocou foi a Débora na época. Ela colocou esse hino e a gente só continuou cantando ele. Teve muitos outros, né? Então o primeiro. Você tocou num ponto legal, eu vou pegar Tá. um gancho aí. Vai. Tô pegando vários ganchos. E você falou da questão de pedir capacidade pra Deus. Isso. Assim, a gente vê que a maioria não sei, pelo menos eu falo por mim, nada que eu vou fazer, eu me sinto capaz. É. Mas, nada que eu vou fazer, nada que eu aceito fazer, mesmo que eu não me achando capaz, eu creio que Deus vai me capacitar. Só que eu vejo, não sei se você vê assim também, que hoje muita gente nega alguma ajuda na obra, não tô nem falando um cargo, às vezes uma ajuda que você precisa, porque ela usa esse argumento de não ser capaz. O que você acha sobre isso? Porque Deus te capacitou, então por isso eu sei que você talvez não concorde com essa negativa por falta de capacidade. Eu acho que é por medo, vergonha. Eu acho que a pessoa... É tipo esperar um tempo bom acontecer para acontecer. Só que se você não fizer hoje, vocês não vão adquirir as experiências para a vida. Se naquela época, aos 17 anos, eu tivesse dito não, porque eu sou muito nova, estou estudando ainda, vou deixar mais para frente, talvez Deus não tivesse estruturado, ou talvez eu tivesse desanimado. Mas naquela época eu aceitei. Eu acho que as pessoas deveriam aceitar mais hoje. Hoje que as pessoas dão mais desculpas e postergam mais para trabalhar na obra do Senhor por medo, vergonha, insegurança. Só que Deus, ele capacita mesmo. Deus, ele dá estrutura, estratégia. E se você disser que quer, aí ele faz ainda mais. Porque se Deus tem um propósito na sua vida em fazer, ele vai fazer. Mas se você se dispõe a fazer e você pede, o Senhor também te dá essa capacidade. E você sente o trabalho florescer. Então, é exatamente esse ponto, né? Porque às vezes a gente vê que... Eu concordo com você, ó. Concordamos em house. Gente, isso é um milagre! Pra quem não conhece, a gente nunca concorda, pessoal. Então, Não, a concordamos- gente... Nem vamos contar a nossa história aqui, porque senão o pessoal vai... Mais pra frente a gente conta. Pode dar uma pincelada depois. Mas eu vejo esse ponto também, porque a obra sempre precisa, né? Mas a gente vê que, por exemplo, antigamente, não que era o certo, mas tinha treta por causa de fazer alguma coisa na igreja, por causa de um carro. Hoje em dia, se você largar lá, ninguém nem percebe que você largou, porque ninguém vai fazer mesmo, ninguém quer fazer.
Então eu vejo isso, é legal você falar, porque a gente brinca assim que você regiu a gente, mas pô, você é nova e aceitou um cargo muito nova. E às vezes as pessoas esperam demais e acabam nem desenvolvendo às vezes aquilo que Deus quer pra elas, né? Então é isso que é complicado, que eu vejo que falta o equilíbrio às vezes do não aceitar só por causa disso, né? Mas, assim, enfim. E nos departamentos que você passou, quais foram os departamentos que você passou aqui no Planalto? Quase. Na verdade, eu acho mais fácil perguntar qual que você não passou, né? Qual é o departamento que você não passou aqui no Eu Planalto? nunca passei pelo círculo de geração. Nunca foi irmãzinha. Não, nunca passei. Mas assim, trabalhei bastante com o círculo de geração por conta dos chás, eventos que nós fizemos. E eu estive muito presente, ajudando, auxiliando as irmãs. E tenho muito carinho por cada uma delas, porque elas oram por mim, por onde eu passo. E se eu estiver no culto, elas têm um carinho muito grande por mim. Então, mesmo não estando no círculo de geração, eu faço parte ali das orações dessas irmãs. E sou grata a Deus pela vida delas, né? E estive em vários eventos com o Círculo de Geração por conta de decoração, por conta da minha amiga Sara, né? Alguma coisa, né? Uma coincidência. Mamãe. Que Sara sempre trabalhou muito com os eventos da igreja e sempre me colocava junto desses eventos, né? Então eu trabalhei bastante. Eu acho que eu servi a Deus em vários setores da igreja, graças a Deus por isso. Mas eu trabalhei como criança, adolescente. Me aventurei aí uns 2 anos com jovens. Foi o grupo que eu menos trabalhei. Deixa eu ver. Só 2 anos você foi na mocidade? Na verdade, foi em 2015 e a gente finalizou no final de 2017. Então, 16, 17, né? 2 anos. 2 anos. Foram 2. Parece uma eternidade de trabalhar com... Tô brincando. Tô brincando. A gente já superou isso. Foram 2 longos anos. Vai ser 723 dias cada ano. Não, mas foi bom. A gente toca no assunto depois. Tá né? bom. A gente conversa. E é bom pra eles aprenderem, né? Pra quem tá assistindo e pra vocês, adolescentes que estão aqui nos ajudando, que vai ter divergência, gente. E é muito bom pro crescimento de vocês. Não, então fala aí, já que a gente tá falando disso. Já que a gente quer dar um salto, assim? A gente brinca assim, mas eu e a Miriam, vou falar primeiro. Tá, vai, conta aí. Na verdade é simples, eu e a Miriam a gente nunca concordava em quase nada. E a gente trabalhava junto na mocidade. Eu tava na liderança, a Miriam tava na regência. E aí a gente discordava muito de muita coisa. Mas, um ponto que é fato é que a gente cresceu muito. Acho que um fez o outro crescer muito. Cadê o lencinho pra gente orar? Não, a gente cresceu bastante, acho que na questão de aprender a trabalhar. Porque, sinceramente, eu acho que você foi a pessoa que eu mais divergi na minha vida em tudo. Tipo, eu nunca tive ninguém no trabalho que eu tive tanta divergência, na rua, nem meus vizinhos. Ninguém. Mas assim, você foi a pessoa que me fez crescer e me fez aprender realmente a lidar. Porque é o que você falou, na vida inteira a gente nunca vai ter alguém que concorda 100%. Você não vai andar em lugares que as pessoas concordam 100% com você. Então, na verdade, eu sou grato a Deus pela sua vida e por ter trabalhado com você. Nossa, que legal, não preciso falar mais nada. Tá até gravado, depois a gente pra cortar, assim, já fica Meu esperto aí, Deus. deu uns minutos aí, cabra aí. Não, realmente a gente divergia muito e a gente tretava, literalmente, mas era sempre aqui, em off. Lá na frente, a gente mostrava pro grupo que a gente levava o plano pronto pro grupo, tudo, né, todas as divergências já estavam alinhadas, a gente chegava lá e fazia acontecer. Mas o antes é que a gente discutia, a gente queria, né, tretar mesmo as discussões. Mas o importante era que o nome do Senhor sempre foi glorificado nas nossas vidas e a gente sempre chegou no objetivo final, que era a adoração, que era trazer o grupo para se encontrar com Deus, para se fortalecer. E essa é a grande sacada. O objetivo final era sempre Deus. Né? O objetivo sempre final era poder agradecer a Deus por alguma coisa ou por um evento que ia acontecer e que todos pudessem gostar daquilo que estava acontecendo, e a gente sempre chegava num denominador comum. Tudo bem que tinha época que a gente tinha que ter alguém, né, para apaziguar o negócio. Não, mas isso é importante pra caramba, porque
você falou, até pra quem tá assistindo. A divergência eu acho super legal. Eu falo pra Del, vira e mexe, a gente tá conversando em casa, eu falo, amor, eu concordo com você, só que eu não vou concordar, só pra gente conseguir ficar conversando. Por quê? Porque é sempre interessante colocar um contraponto na conversa. A gente era mais assim, eram mais acaloradas as nossas discussões. Mas na liderança, por exemplo, quando tava eu, o Joel César, por exemplo, tal, a gente sempre discordava um do outro. Era muito interessante que a gente conseguia, não era com tanto calor, as discussões, mas assim, eu acho muito importante a divergência, ou não a divergência, pontuar alguma coisa de um outro lado, porque acaba te abrindo a mente em alguns pontos, né? Então, mesmo com as divergências, não desistam, viu, pessoal? Continuem, porque hoje a gente tá aqui, ó, conversando normal. Aqui não tem nada pontiagudo aqui também, né? Aí tirou todas as facas, tesouras, tudo daqui, mas estamos bem, né? Não, só salientando que de todas as tretas que nós tivemos, nós nunca brigamos a ponto de nunca nos falarmos. A gente sempre terminava bem. A gente podia chorar de vez em quando, né? Não, de vez em quando não. a gente... Você não, né? Tá. Você nunca, né? Você nunca chorou, né? Não, eu choro. Deixa quieto. Nesse momento, não. Mas a gente sempre terminou bem e a gente continua com a nossa amizade. Tem coisas que a gente chegou em algum momento da nossa vida que a gente pensou, é melhor não trabalhar juntos, porque a gente vai divergir. Foi um consenso, né? Entendeu? Mas a gente sempre se deu bem. A gente sempre esteve junto. Tanto é que a gente fez todos os eventos juntos. Como a gente conseguia fazer isso? Eu não sei, devia ter. Acho que era porque tinha mais gente, entendeu? Aí tipo, tava você, aí tinha mais 4, 5, 6 pessoas e eu tava na outra ponta. Aí a gente acabava Porque a gente conversando. sempre trabalhou junto. Sempre. Sim. Até o último ano que eu saí daqui, inclusive, na minha despedida, eu fiz questão de estar com vocês. Porque são os meus amigos, as pessoas que me fizeram ser quem eu sou. A gente até saiu pra comer, né? Você nunca Gente! sai pra comer, a menina nunca saiu pra comer com a gente. E você Entendeu? até saiu pra comer, foi É comer uma pizza lá honra estar aqui contigo. Ah, que ótimo, que ótimo. Eu vou até dar um abraço, né? Aqui não dá pra gente dar um abraço aqui nas câmeras. No final a gente dá e registra. Pessoal, a hora de que vocês não podiam falar nada era com outro microfone. Agora vocês podem se expressar, tá aparecendo um monte de múmia aí. Fiquem tranquilos, viu? Ô, Mi, mas agora falando da questão dos departamentos e tal, sua da mocidade e das nossas divergências. Foi o departamento mais difícil que você trabalhou ou você... Qual você mais se identificou e qual você achou mais difícil de se trabalhar? Você não pôr na culpa em mim, aí você pode falar da mocidade, né? Não, eu acho que a mocidade não é o mais difícil, embora eu acho que é o mais resistente em relação à juventude, porque eles estão cheios de afazeres, estão sempre com dificuldades em fazer alguma coisa, eles colocam mais dificuldades na hora de você convidá-los para fazer alguma coisa, executar alguma coisa. Então, é muito difícil e eles questionam mais, muito mais. Então, você trabalha bastante para lidar com jovens. Eu tenho que falar o que deu mais Qual trabalho, mais difícil, né? O mais difícil. Gente, trabalhar com departamento infantil é muito difícil. Muito. Você soa. Por quê? Porque não é só as crianças que a gente lida com pais de criança e nós lidamos com as pessoas que vêm para compor o grupo de liderança que vão trabalhar com as crianças. Então, quando acontece alguma coisa com um filho, né, um filho que bate no outro, aí você tem que chamar os dois pais, né, para conversar e contar o que aconteceu. E aí nem sempre os pais entendem que aconteceu algum acidente ali no departamento infantil. As crianças, você tem que se preparar para dar uma aula, então você tem que ser eclético, você tem que ser criativo o tempo todo. Sempre, não é só uma aula, né? Quando você está ensinando a cantar, você se desgasta porque você tem que ensiná-los a cantar. Mas aí, quando você se torna um líder, você tem que pensar em toda uma estrutura para desenvolver uma IBF. No meu caso, eu só tive que desenvolver 15, né? Porque foram só 15 anos. Né? EBFs de 2, 3 dias, né? Então, você tem que ter uma criatividade muito grande. Você tem que pedir a graça de Deus para isso. E aí, quando você trabalha com pessoas... aí diariamente, todos os cultos, né? Aos domingos tem uma pessoa que vai dar aula e não é só uma, são 3 salas, então 3 professores. E aí um professor te liga e fala, olha, eu não posso ir hoje. Aí você vai lá e substitui. No próximo domingo, o outro professor não vai vir. E aí você substitui o outro. E aí no outro domingo, mais um também não pode vir. E aí você começa a substituir esses professores e descobre que você não assiste culto.
Então, foi muito difícil. Eu lembro de ter meses sem assistir culto, porque por causa de alguns professores que não podiam vir, inconstância da parte deles, talvez o comprometimento que não era tão forte. Porque se você é professor, né? Tem que olhar pra câmera, né? Se for dar um recado, dá nesse aqui, ó. Se você é professor de escola dominical, se você dá aula pra criança, se comprometa com o reino, se comprometa com o que está fazendo, porque Deus, ele vai te abençoar, vai te dar graça, mas, assim, você também vai estar abençoando a obra do Senhor, né? Então, faça com carinho, faça com amor. Se você tá na escala, tenta assumir o seu compromisso, porque quando você deixa de assumir, você acaba sobrecarregando outra pessoa, e nesse caso é o líder. O líder tem que estar pronto para tudo. Líder tem que estar pronto para tudo. Então, é um departamento que você tem que ter muita criatividade, ler bastante, pesquisar muito, comprar material, estudar o material. Eu lembro que eu estudava todo o material para depois fazer uma reunião com os professores e explicar o que ia ser feito naquele ano, porque a gente trabalhava por ano, né, o material. E era muito difícil. Caramba, era do ano já, direto? A gente comprava material pro ano, né? Era assim. Caramba. Entendeu? Qual foi o maior desafio? As crianças? Sim. Até porque foi o primeiro, né? Foi o primeiro, então você quer se dedicar mais, você quer fazer muito bem, né? Você quer estruturar a música. A gente passou muito tempo cantando de playback, mas também passamos muito tempo cantando com os músicos. Depois a gente... E tinha os ensaios, que você ensaiava na sexta no coral, domingo de manhã escola dominical, ensaio da mocidade. Depois do ensaio da mocidade, a gente ensaiava o grupo das crianças. Aí quem tocava na banda tinha que vir pra banda. Teve uma época que eu toquei na banda também. Sério? Você tocava o quê? Eu toquei a Chiquinha. Tocou quem? Uma Chiquinha. Que isso, um Gênesis, um bombardino pequeno. Mano, que era aquilo? Irmão João, irmão Antônio, perdoa aí, mas eu não servi pra isso, não. Eu acho que eu toquei um ano e meio, isso aí. Falei, não quero, gente. Não é pra mim. Caramba. Eu vou servir a Deus em qualquer outra coisa, menos tocando esse negócio aqui. Não era o dom, né? Não era, mas eu aprendi muito na partitura, o que me ajudou muito no cântico no coral, né? De você ler a partitura e poder cantar melhor, isso é muito bom, me ajudou bastante e eu guardo o conhecimento até hoje, porque conhecimento não é uma coisa que você joga fora. Você tem o conhecimento, é lógico que você precisa estudar todo o tempo e treinar, no caso do instrumento, para se aperfeiçoar, mas nesse caso, não deu não. Você fez quase tudo na igreja. E disso tudo, desse período que você passou fazendo, exercendo essas atividades e tal, você tem alguma experiência que realmente te marcou nesse tempo todo? Com certeza tem, né? Mas alguma que mais te marcou? Pensei agora, né? Você percebeu, né? Não, peraí. Não, tem, né? É que aí teria que falar um pouquinho do grupo que eu mais gostei de trabalhar, né? Pode falar, né? Pode falar e já... Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescente 2 vezes, né? A primeira vez, que foi um pouquinho depois de ter entrado nas crianças, aí eu peguei o grupo de adolescentes para trabalhar simultâneo, né? Então eu fiquei 11 anos com os adolescentes. Também foi uma experiência muito boa e inusitada, porque eu era uma adolescente ainda, né? Eu já estava aí com uns 19 anos. E eu era muito marruda, né? Muito grosseira ainda. Então, eu ainda precisava ser moldada por Deus. Então, eu era muito briguenta. Então, imagine, você pegar uma liderança que eles se espelham em você. Eles olham pra você e te veem como exemplo, mas você não é muito o exemplo ainda, porque você ainda tá sendo moldada por Deus, né? Então, foi um período bem difícil, mas foi nesse período que eu trabalhei com o Joel, porque foi quando ele veio também. E a gente começou a trabalhar, e foi quando eu saí e fiquei 8 anos fora. Aí, nesse período de 8 anos, quando a gente voltou para os adolescentes, foi quando eu orei e falei, Deus, eu acho que essa geração é diferente daquela de 8 anos atrás, né? Que eram vocês, né? Que aí teve uma galera aí. Eu não sei se eu pergunto por quê, Não, tinha os Rafael, tinha Elisama, tinha Suézia, olha só a galera, né? Só o pessoal a primeira boa, geração, né? Gente boa. Só que essa segunda geração é a geração Y, né? Já tem informação, tudo que você fala tá aqui, né? Já pesquisando no Google para ver se tem coerência. E foi um desafio,
muito grande voltar para os adolescentes. Quando o pastor Gideilson nos convidou para vir, eu lembro que eu me assustei. Por mais que você tenha 11 anos de experiência, é sempre uma novidade. E eu orei. Mais uma vez eu exerci aquela oração e falei, Deus, o que a gente vai fazer, né? Com esse grupo, como que vai ser? E aí Deus foi dando uma estrutura, um direcionamento para a gente poder trabalhar com os adolescentes. E eu acho que dessa experiência é saber que, assim, acho que no começo da nossa live a gente estava falando, né, que os adolescentes eles são influenciados e tal. E a gente teve alguns adolescentes que tinham uma cabeça diferente e que talvez não estivesse hoje aqui na casa do Senhor, né? E foi fazendo algumas visitas que a gente descobriu uma forma de trabalhar esses adolescentes e como ganhar esses adolescentes para Jesus, mesmo eles estando dentro da igreja. Então, para mim, foi uma experiência muito forte e... Não vou falar o nome, né? Mas foi uma experiência muito forte, essa pessoa, porque a gente não tinha muito... A gente achava que perderíamos essa pessoa para o mundo mesmo, né? E a gente orou e pedimos ao Senhor que nos desse uma estratégia para ter esse adolescente dentro da igreja. E o Senhor nos deu, e foi ao longo do ano que nós fomos trabalhando esse adolescente, fomos colocando coisas e estrutura, e no final nós podemos glorificar o nome dele através dessa vida, e a gente vê hoje colhendo os frutos, né? Através da vida dele aqui. Quem quer? Pode falar, já que tá aqui na igreja, não tem problema. Já que tá na igreja, já que tá aqui do meu lado, né? A gente, Ah, é o Atos? a gente nem comenta, né? É verdade. O Atos, O Atos. até a mãe dele, não vou comentar do Atos muito aqui, né? Mas a mãe dele comentou com a gente até no acampamento, lembra dele? Não, foi exatamente isso. Mas aí foi, ele tava... O Atos estava na igreja. Mas ele tava nos... Tava nos ele adolescentes veio pra mocidade ainda. agora, né? É verdade. O Atos verdade. agora é líder dos adolescentes. É verdade. Mas a mãe dele comentou com a gente, né? Sim. E foi... É sim, gente. O Atos é uma bênção. O Atos, Deus fez um milagre na vida do Atos. Para nós foi um milagre. Quando nós fomos visitar o Atos, a gente olhou para ele e falamos assim, né? Você topa fazer alguma coisa na obra do Senhor? Ele falou, não. E olhava pro chão assim, não. Não, mas hoje ainda Mas tá, eu quero hoje um ainda sim. Tá assim, viu? Mentira. Não, eu tô brincando, Atos. Brincadeira, mano. E tudo pra ele era não, e foi muito difícil, porque a gente achou que perderíamos, de fato, o Atos pro mundo. Perderíamos ele e não daria certo. E a gente foi orar. Nós fomos orar, nós conversávamos, nós convidamos ele para ajudar a gente com a tesouraria, ele meio relutante, aceitou. Não, vou fazer isso, mas eu não vou fazer mais nada. Tipo assim, ó, vou fazer isso, mas não é nada. E olhe lá, né? E aí foi indo, Deus foi trabalhando. E aí logo ele se batizou, tomou a decisão, e aí foi permanecendo, foi ganhando gosto pela obra do Senhor, foi ganhando gosto por servir a Cristo. O nosso primeiro tema foi baseado na história dele. A gente escolheu, quero conhecer Jesus, porque a gente olhou e falou assim, eles foram criados na igreja, mas será que de fato eles conhecem Jesus? Será que eles de fato conseguem andar com Cristo? E para nós, naquele ano, foi o ano de 2018, foi uma grande alegria poder finalizar e saber que os adolescentes estavam melhores, sabe? Eles estavam mais estruturados, mais firmes, e colhemos os frutos até hoje. A gente colhe isso até hoje. A gente está vendo todos esses adolescentes estão servindo a Cristo. Eles estão fazendo a obra de Deus. Então, para mim, essa foi a maior experiência. Você colocar e falar, Deus, eu não aceito perder. Essa vida eu não aceito. Então, é por essa vida que nós vamos batalhar. Todos estavam juntos, todos estavam na igreja, mas foi por causa de um. E Deus morreu por um, né? Então, nós também vamos nos dedicar por um. O grupo tem 10, tem 15, mas um está precisando de uma dedicação maior. Então, por causa de um, a gente fez um tema baseado nisso, e Deus aí fez milagre, assim. Foi muito bom. Que bênção. Não, eu não sabia do tema, foi por esse motivo, mas da história a gente acompanhou um pouco, né? Mas porque... Acho que uma das viradas de chave, se me corrija se eu estiver errado, foi também no acampamento, né? Sim. Que a gente fez. Foi o último, na verdade... Ah, não. Foi o último... Não, foi em 2020. Foi, Esse foi em Foi o 2018. último que tava o Joel César, que saiu nós três? Foi em 2020. É, então, foi o último acampamento que eu e o Joel César estávamos na liderança dos jovens, e que depois ela veio comentar, né? Que ajudou nessa virada de chave, mas vocês estavam mais próximos porque o Atos não fazia parte da mocidade nessa época, né? Ele era dos adolescentes e tal. Então provavelmente vocês tiveram mais problemas, depois a gente só ficou com a parte boa.
E agora vocês estão colhendo os frutos, gente. Foi um prazer quando eu vi, né, o pastor orando pelo Atos e trazendo ele para os adolescentes. E eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus por cada um que eu tive o prazer de liderar, por cada um que eu orei. E é muito bom trabalhar com adolescente. O queridinho, então... Acho que é minha cadeira, né? Ah, é a sua? Nossa, eu tô parado e a cadeira tá fazendo um barulhão. Então, acho que a pergunta é o grupo que eu mais gostei de trabalhar. Eu acho que os adolescentes são o melhor grupo para se trabalhar dentro da igreja. Os adolescentes, quando você fala, vamos fazer tal coisa, todos levantam a mão. Eles não têm tempo ruim. A única dependência deles são os pais. Mas qual adolescente? Até você, querido. Você também não tinha tempo ruim, não. Ah, não, eu fazia, mas... Independente do ano que eu trabalhei com adolescente, trabalhar com adolescente é muito bom. Eles estão sempre firmes, eles estão lá, eles têm problemas, eles têm depressão, eles têm tristeza, a família às vezes não colabora, ou então eles acham que a família tá, tipo, colocando uma certa resistência, eles chegam, a gente senta, conversa, a gente leva pra tomar açaí, a gente sai, vamos comer alguma coisa e vamos conversar. Nossa, mas eu não participei disso. É porque você não era o garoto problema. Vou começar a dar problema. Você não era o garoto problema. Comer açaí, tomar açaí. Mas foi exatamente com os adolescentes que a gente foi passando por todos esses problemas e a gente foi aprendendo e foi ensinando. Então, porque a missão do líder é ensinar, é cuidar, né? E eles estão sempre... Quando você chama um adolescente para vir, eles vêm, porque você ganha eles, você ganha a confiança deles, né? Então, para mim, é o melhor grupo para se trabalhar. Tanto é que quando eu saí daqui, eu falei para Deus que se eu tivesse trabalhar com algum grupo, seria com adolescente. E lá eu tô dando aula para os adolescentes, não quero a liderança, porque os líderes de lá são muito bons, tanto quanto, né? São muito bons os líderes de lá, dos adolescentes. Mas estou dando aula para adolescente e é muito bom. E o mesmo sentimento que eu tinha daqui, de tê-los, de ser abraçada e se sentir querida com os adolescentes daqui, é como eu me sinto lá. E foi uma adolescente que me ajudou a estabelecer os meus passos lá na DEVEC, entendeu? Porque Deus colocou uma adolescente na minha vida. Foi ela que me apresentou todo mundo. E, então, é exatamente o adolescente. É muito bom trabalhar com adolescente. Você que está aí em casa, não quer fazer nada, vem liderar adolescente. Eles são maravilhosos. Eu ia fazer uma pergunta, mas a vantagem de ter um outro apresentador é porque talvez ele te lembre ou ele te cobre, né? Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. mas... lembrei, ó. Você falou que o grupo que você mais gostou foi os adolescentes. E automaticamente... Pegando aquela parte da experiência, você acha que a maior experiência foi o Menino Atos? Foi o Menino Atos, eu acho que sim. A maior experiência? Experiência mesmo? Não, o que você... Assim, essa foi uma experiência que você teve. Esse tipo de cuidado que você teve que ter para que hoje colher seus frutos, o Atos está por aí com a gente. Mas... Se você quiser pontuar alguma outra experiência que você teve, ou com Deus, ou, enfim, sim, vamos falar assim. O próximo ano nós fizemos o Next Level, né? Foi um tema bem difícil para nós, porque a gente quis viver o extraordinário. Eu acho que todos eles foram impactados por isso. Vocês se lembram disso? Né? Foi muito bom, né? Foi uma brincadeira, porque eles estavam lendo o livro Next Level e nós estávamos buscando um tema ainda para trabalhar. E eu lembro que eu vi um outdoor, que era um bonequinho saindo da cama, e nesse bonequinho falava assim, saia da zona de conforto. E aí o Júnior falou assim, Mi, você quer esse tema mesmo? Eu falei, eu queria alguma coisa que saísse da zona de conforto deles. Ele falou assim, você já viu o livro que eles estão lendo? Porque todos os adolescentes estavam lendo esse livro. Mas, coincidentemente, eu não tinha visto ainda. Foi o Júnior que me mandou uma foto da contracapa que dizia para sair da zona de conforto. Até o Ju tava lendo esse livro? Sim, não, o Júnior que... Júnior, ó, spoiler. Aí ele me mandou. Pegou o prefácio lá. O próximo nível está no fim da sua zona de conforto. Ele, olha isso aqui. Aí, quando eu li, eu falei, é isso. E aí foi um desafio muito grande, porque os adolescentes estavam em busca de batismo com o Espírito Santo. E eles o tempo todo querendo batismo com o Espírito Santo. E eu falei, meu Deus, como vai ser isso? E aí a gente escolheu esse tema para eles viverem o sobrenatural. E aí foi um ano de muita renúncia. A gente teve que orar, buscar em Deus.
e para que eles pudessem sentir pelo menos o gozo, sabe? A coisa do Espírito Santo mesmo na vida deles. E aí foi indo ao longo do ano inteiro, a gente continuou trabalhando, tivemos o encontro de adolescentes que foi baseado nesse livro, foi baseado nisso. E eu lembro que nós fizemos alguns encontros com eles, em que um desses dias, literalmente, o Espírito Santo desceu sobre as nossas vidas e não teve um adolescente que não sentiu a presença dele. Foi uma coisa extraordinária e, assim, foi algo que a gente agradeceu muito a Deus, porque eu falei, Deus, eu não sou merecedora disso, mas foi literalmente a graça do Espírito Santo que foi sobre a vida deles. E aí depois nós tivemos o Acampa Dentro também, baseado nesse tema, e mais uma vez o Espírito Santo foi presente na vida deles, o Espírito Santo esteve presente e eles puderam sentir. Eu lembro que eles falavam assim, a gente quer mais, e foi um sentimento de querer mais, né? E a gente percebia eles estando no culto mais atentos, glorificando mais, lendo mais a Bíblia, porque uma coisa vai atraindo outra. E foi um ano muito bom. Então, acho que esse tema, para nós, foi desafiador. Para mim, foi um tema desafiador. Porque eu falei para Deus, qual é o meu próximo nível? Eu me perguntei, em 2019 foi um ano muito difícil para mim, porque a gente finalizou, cada um tinha aprendido alguma coisa. E eu falei, como líder, como que eu aprendi? O que eu tenho de desafio para minha vida? E foi nesse ano que eu comecei a pensar na saída daqui do Planalto. Foi nesse ano, foi no final dele, que eu falei, Deus, como que vai ser? O meu próximo nível, como vai ser? E foi aí que eu comecei a planejar a saída. Foi um ano inteiro, porque eu não queria abandonar os adolescentes, eu não queria simplesmente sair dos adolescentes sem que eles tivessem um líder, um regente. E foi trabalhando dessa forma que a gente conseguiu fazer toda a estrutura do grupo, para que em 2020, quando finalizasse, eu pudesse sair e pensar assim, eu consegui estruturar, eu consegui deixar tudo pronto, ninguém foi abandonado, o grupo não afundou, entendeu? E eu pude viver esse próximo nível, porque estar em outro lugar foi uma decisão muito difícil. Foram muitas lágrimas. E como que foi? Tipo, já que você já tá contando... Não faltou alguma coisa antes? Não, vai embora. Como que foi esse processo da mudança? Você falou que a decisão foi em 2019. A partir disso, mas como que foi até, por exemplo, decidir que esse será no próximo nível, ou Deus me direcionou que esse seria, e como que foi até o momento que você falou, tchau, até o último ponto, assim? Não, eu pensava na estrutura mesmo do grupo. Então, foi começando, a gente conversou, eu e o Júnior fizemos uma reunião, a gente alinhou todos os pontos e foi definido que aquele seria meu último ano. E em relação aos adolescentes, era uma dor muito grande, porque eu amo o grupo, só que eu me sentia já velha, né? Meu Deus. Eu falava, peraí, né? O William é adolescente. Daqui a pouco eu tô regendo os filhos do William, né? E eu falava assim, eu falei pra Deus assim, que eu não me encaixava mais. Eu falava, Deus, não tem mais pra onde eu ir dentro aqui do Planalto. Eu sei que se eu estivesse aqui, eu estaria fazendo alguma coisa, estaria executando alguma coisa, porque na verdade a gente nunca para, né? Só que eu também tenho a convicção de que a nova geração precisa trabalhar. Eu tenho essa convicção de que eles precisam fazer algo no reino, assim como eu fiz aos 17 anos. Assim como eu tive uma oportunidade de servir a Cristo, eu queria que eles também tivessem. E eu pensava, Deus, para eles terem essa oportunidade, eu preciso sair. Essa era a minha convicção, de que eu precisava abrir espaço. Mesmo estando aqui, uma hora ou outra alguém falaria assim, vem você fazer alguma coisa, que tal você servir dessa forma ou de outra forma? Então, eu comecei a trabalhar isso, comecei a orar. E aí, nas orações, eu tinha um peso muito grande, porque eu tinha medo de sair daqui, de perder os meus amigos, que não vai acontecer, entendeu? Porque é uma vida, é maravilhoso. Eu tinha a minha família e eu estava abrindo mão disso para ir para um lugar totalmente novo. E ainda não sabia para onde eu ia, porque ainda assim tinha o direcionamento de Deus. E aí eu comecei a orar. E eu falava, Deus, eu quero muito ir, mas ao mesmo tempo eu acho que, será que eu tô errada? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E foi quando Deus começou a falar ao meu coração que não era errado. Você pode viver coisas novas, né? Que o tempo que eu servi aqui ao Senhor foi o tempo que eu servi aqui. Mas que eu poderia continuar fazendo a obra do Senhor em qualquer outro lugar que eu fosse.
E aí o Senhor começou a falar sobre a iniciativa que você pode ter, que para você viver o milagre, para você viver o novo de Deus, você precisa dar um passo. E eu falava, mas Deus, esse passo é o passo mais difícil da minha vida. Para mim era o mais difícil. Eu vivi a minha vida toda aqui. Eu nasci, cresci, minha adolescência, minha juventude, os meus amigos são aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo em outro lugar, porque para mim a minha vida é aqui. Só que eu tinha a necessidade de viver algo novo, de conhecer alguma coisa nova, de poder viver um novo tempo. E foi orando. Aí eu visitei alguns lugares, e aí eu tava um dia lá na ADVEC, e eu falei, aqui não é o lugar pra mim não, nossa, só canta 2 hinos no culto, imagina, não vou conseguir me adaptar a esse lugar não. O pessoal não usa terno, gente, é tão lindo ver os homens de terno, as mulheres com os vestidos longos, sapato, né, e aí você chega numa igreja que o pessoal vai de calça jeans, camiseta, num domingo, eu falava, imagina, não vou ficar aqui não. Só que aí um dia eu senti, a presença do Senhor foi numa Santa Ceia, eu fui, e o Espírito Santo falou assim, é aqui que você vai ficar. É aqui. Eu falei, Deus, é aqui mesmo? Aí eu senti a cadeira. A cadeira é muito confortável. E a gente ia acabar de trocar as cadeiras daqui, né? E a nossa cadeira é muito confortável aqui. E aí eu descobri que a cadeira me fez me sentir bem. E literalmente foi a cadeira. Que eu falei, gente, essa cadeira é boa. E aí eu olhei para o culto e falei, não, esse lugar é bom. E esse lugar, ele tem a mesma estrutura do Jardim Planalto, tem departamento infantil, tem adolescentes, tem jovens, tem mulheres, tem tudo. Então, aquele lugar me chamou a atenção porque ele continua investindo no reino, ele continua cuidando de pessoas. E é por isso que eu escolhi esse lugar. Deus falou ao meu coração que seria ali. E um dos pontos que, para mim, era decisivo era a minha irmã. Porque eu falei, se ela não concordar, eu não consigo ir. Foi muito difícil. O dia que eu contei para minha irmã, ela falou assim, se Deus falou, vai. E aí, para mim, foi o consolo, sabe? Foi o alívio. A minha irmã concordou comigo. Ela não chorou, ela não gritou, ela não falou, você vai. Né? Não falou assim, ai, Deus falou mesmo. Não, ela falou assim, Deus falou, vai. Então, eu saí daqui com as bênçãos da minha família, dos nossos pastores. Eu conversei com os nossos pastores. Graças a Deus, foi tudo muito bem. Fui muito bem recebida pelo pastor de lá. Estou ainda em adaptação, né? Daqui uns dias faz 1 ano. Mas, graças a Deus, o Senhor tem colocado... Caramba, já? Em julho, né? Foi em junho que eu saí, né? Logo faz 1 ano. É. Mas... Estou conhecendo ainda as pessoas, Deus tem trazido pessoas para o meu lado, assim, para que eu pudesse me fortalecer e me achegar. É diferente, porque aqui eu conheço vocês a vida toda, né? E aí você chega num lugar que é grande e que você não vai conhecer todo mundo ao mesmo tempo. Então, aos poucos, o Espírito Santo tem feito pessoas se chegarem, às vezes por um sorriso. Às vezes por você fazer um carinho numa criança. A gente fez um encontro e eu fui pintar o rostinho das crianças, né? E quando terminou, os pais vieram e começaram a me agradecer pelo carinho que eu tinha feito com o filho deles, só por pintar o rosto deles. Então, olha só, você precisou pintar um rosto para um pai vir e falar com você, e mais uma vez o Espírito Santo trabalhando através das crianças, olha só, né? Não trabalho ainda com o departamento infantil de lá, mas tem um pezinho lá, logo a gente... Ele mexe, faz uns bicos. Mas ainda, os adolescentes também são muito receptivos, como os daqui, porque é muito do perfil do adolescente. O adolescente, ele é muito receptivo, né? E aí, se você dá uma aula e eles gostam, no final, eles voltam e eles falam com você, eles agradecem. Você está dando aula lá, então? Eu tô dando aula, dei aula semana passada, inclusive. Como que é? Como você está se sentindo? As mudanças, né? Eu queria que você pontuasse se existe alguma coisa que, tipo, é mais difícil para você se adaptar lá. Que você tá, não porque é ruim ou porque é bom, porque é uma mudança, não adianta, né? É diferente daqui, em relação ao Planalto. E esse passo de dar aula na escola dominical, como você está se sentindo? Tá, foi a primeira coisa, a escola dominical, porque o pastor falou assim, não, vamos lá, só que... Você deu aula aqui? Deixa eu ver. Aqui? Nossa, claro que dei. Você ganhou 4x1 ainda? Lembra o CD? Ah, que eu falo, tem que ficar fazer solos assim, né? 5 pães e 2 peixinhos. Era aqui, não era? Era nessa sala que nós dávamos aula. Nossa, por que eu ganhei esse CD? Porque você deve ter respondido alguma pergunta muito legal. Caramba. Então eu já fui inteligente um dia. O que será que aconteceu? Mas você é. Menino, Deus te resgatou. Você tava quase perto.
Uau! Vocês já viram o William pregar? Ninguém imaginava que ele poderia ministrar a palavra de Deus. E olha só o que Deus fez. Não, Olha só o nem eu milagre imaginava. que Deus fez. Nem eu imaginava. Entendeu? Então, a saída pra ir, pra você que tá perdido aí no mundo. Mas como o assunto aqui não sou eu, pessoal. Verdade. Vamos trocar. Não, eu tô brincando, Li. Mas pode continuar o raciocínio. A princípio, a diferença é que a gente tá acostumado, né, com todos os grupos cantando, e lá só tem um grupo de louvor, então são só 2 louvores no culto, às vezes 3. De diferença é a palavra, eles sempre frisam bastante a questão da oferta, dízimo, eles colocam bastante desafios para você poder ter uma vida melhor, para você alcançar algumas coisas, então eles desafiam bastante você a ofertar melhor na casa do Senhor, e você sai de lá constrangido em não ofertar. É uma coisa que eu senti desde o primeiro momento que eu cheguei lá. Eu falava, Jesus, eu preciso ofertar. Não que eu não ofertasse aqui, a gente oferta, mas quando você vê alguém sempre enfatizando o carinho de você poder ofertar, o tamanho da estrutura que a igreja tem, você se sente constrangido em não ofertar. Então, uma das coisas que você aprende a valorizar mais, porque aqui eu também aprendi que eu tinha que valorizar, porque nós sempre fizemos muita coisa aqui, graças a Deus. O Planalto, ele é muito rico em solidariedade, a gente sempre abençoou muita gente, e lá a gente continua fazendo da mesma forma. Não vejo uma diferença muito grande, a não ser em questões de usos e costumes, né? Porque nós somos uma igreja tradicional aqui no Planalto e lá já é mais liberal, então não tem problema você ir de calça, com a sua roupa, fica à vontade. O pessoal vai de short, boné, é muito tranquilo essa questão. Eu fiz um apelo pro Joel me dar os ternos dele. Eu acho que ele deveria. Já que ele saiu, lá pegando a traça, correndo. Joel, fica a dica, hein? Vai, pede pro Joel me dar os ternos dele. Ô, Joel, você pode doar os ternos pro William, que eu acho que ele tá precisando, hein? Obrigado. Já que você não vai usar, que você vai ter que usar outro estilo de roupa, né? E lá a gente só usa terno, eles só usam terno no culto de Santa Ceia mesmo. Que é o dia do culto que todo mundo se veste muito bem, né? O dia é mais tranquilão. Muito, muito tranquilo. Venha como estás, Deus vai fazendo a obra. O que tem um diferencial lá é o grupo de apoio para os novos convertidos, que é muito forte. Que é tipo um discipulado? Isso. Então, sempre que tem um novo convertido, ele é direcionado para uma pessoa. Aí, então, cada dia alguém recebe uma pessoa e aí você entra em contato, você conversa, você ora para essa pessoa e você acompanha essa pessoa até o dia do batismo. Então, esse é um diferencial lá que eu acho que é muito bom e fortalece bastante a igreja. A pessoa acaba já se enturmando mais fácil, Sim, né, com as pessoas. Exatamente. É isso. E o apelo que nunca falta. Sempre tem apelo e... é muito bom ver a forma como eles fazem o resgate das almas, né? Todo o final da pregação, não importa o direcional que ele fez na ministração, ele sempre vai enfatizar se você não quer voltar para Cristo, e se reconciliar e aceitar Jesus, e nunca falha esse pedido, né? E é muito enfático, eles colocam, realmente, eles não têm medo de perder tempo nesse final de culto. Se tiver que ficar 15 minutos fazendo a pílula, eles vão ficar, porque eles têm a fé de que isso vai acontecer. E, de fato, sempre tem uma alma que se converte a Cristo no apelo. É uma coisa assim que eu gosto bastante. Eu vi isso muito acontecer aqui no Planalto, na época do pastor Rosa. Ele fazia o apelo dessa forma, ele enfatizava, ele chamava a pessoa e você se sente constrangido. Tem hora que eu falo, eu queria receber Jesus de novo, né? E eu falo, Deus, eu te recebo de novo, porque é muito lindo. É lindo de ver a forma como eles fazem esse momento. E é sem pressa, entendeu? Não é com pressa de acabar. Então, é um diferencial que eu acho que é muito lindo e muito importante. Né? Concordamos. De novo, em 2 vezes já hoje. Nossa, esse final de... Deve estar chovendo lá fora. E a aula na IBD? A aula na IBD, confesso que fiquei com bastante medo a primeira vez que eu fui escalada. É uma escala, não é todo domingo. Às vezes é uma vez por mês, às vezes, por exemplo, eu dei aula esse domingo, talvez eu só dê no final do outro mês. Então, tem bastante professores, é bem diversificado. Todas as turmas, na verdade, é bem diversificado. Então, todo domingo tem um professor.
Aí tem um professor no templo, nos jovens e nos adolescentes, né? O primeiro dia que eu fui dar aula, eu falei, Deus, será que eu tenho capacidade para isso? Faz tanto tempo, porque fazia muito tempo que eu não dava aula aqui. Eu liderava, eu falava com eles, mas eu não dava aula mais, né? E aí eu fui pedindo a graça, aí tem um tema específico, e eles são muitos. Tem a revista lá, só que é diferente, né? É, De vocês. isso. Já vi. E eles são muitos adolescentes. Domingo mesmo, acho que eu dei aula para 18 adolescentes. São muito participativos, eles fazem muitas perguntas. Então, eu já deixo claro, caso eu não saiba responder, domingo que vem a gente responde. Mas é muito bom. É muito bom. Tem café da manhã também, igual aqui. A escola dominical é parecida. Acho que a única coisa que é um diferencial é o louvor, que eles são bem categóricos, eles fazem com bastante perfeição, assim, o louvor da escola dominical. Todos os cultos têm o louvor e eles ensaiam muito, bastante, E assim. tem bastante culto lá, né? Tem quase todo dia culto, né? Eu acho que só não tem culto na quarta. Mas tem tarde da bênção, tem culto de terça. Todo sábado é culto de jovens lá? Eu acho que tem um outro que não é, porque acaba tendo culto de adolescentes também. Então, por exemplo, esse sábado foi de adolescente, Tá. o próximo já é com jovens. Ou seja, Aí, mas sempre tem alguma sim, coisa. aí hoje tem o Stronger, que é na sede, então todos os jovens e adolescentes foram pra sede fazer o culto lá. Então, todo sábado tem alguma coisa. Tipo nós aqui no Raízes, entendeu, galera? Nossa. É, o Raiz não era todo sábado. Não era todo e mesmo sábado. assim já é corrida, eu fico imaginando todo sábado. Então, ainda mais mas aí eu assim, não que participo quase dos todo dia. jovens, né? A vez ou outra eu estou, até porque eu não me considero uma jovem para estar no grupo de jovens, né? Mas é muito bom estar, já frequentei, já fui em alguns cultos e é muito bom mesmo. Legal, então Que no geral mais? você tá achando legal tudo isso. Sim, claro. Ah, tem uma coisa que é importante, que eu gostei muito. É aqui, eu nunca trabalhei como círculo de geração, obviamente, né? Mesmo porque é uma outra estrutura, é uma outra temática. Mas o primeiro grupo que eu participei foi o grupo de mulheres lá. E aí eles fazem uma aula e tem sempre um psicólogo, tem sempre um pastor, uma pastora, né, falando. E em uma das aulas foi uma psicóloga falando, e eu lembro que eu olhei para aquela aula e falei, Deus, queria dar aula para as irmãs. E, tipo, foi um sonho, assim, meio que rápido, né, na cabeça. E eu falei assim, acho que eu posso fazer isso aí, ó. Acho que Deus, pode ser, aula para as irmãs, né, eu quero fazer isso aí. Passou 3 meses, a pastora Naide chamou e falou assim, você não quer dar uma aula para as irmãs? Aí eu, Deus, o senhor ouviu minha oração tão rápido assim? E aí eu fui orar, né, porque não é fácil, né, o círculo de Ainda mais pras oração irmãs, né? para as irmãs da igreja. Então, assim, exige um pouquinho mais, né? Você vai orar, você vai pedir discernimento ao Senhor. E aí eu tive o prazer de poder ministrar uma aula para as irmãs. Então, eu posso dizer agora que eu literalmente já dei uma aula para as irmãs também. É, então Foi passou em bom. tudo mesmo, né? Foi muito bom, foi gratificante. Pelo menos o retorno que eu tive é que foi bom, né? Todo mundo gostou. E é isso, é saber que Deus, ele escuta as menores orações que a gente faz. Foi uma admiração de ver a psicóloga dando aula. Então, olhando para ela, eu pensei, nossa, eu poderia fazer isso também. Eu poderia ministrar, eu poderia, de repente, fazer algo parecido, já que era alguma coisa totalmente fora do meu cotidiano, né? Que é as mulheres, né? O círculo de oração em si. E aí, Deus me deu essa oportunidade. Então, gratidão, Senhor, por isso também, né, que Deus vai fazendo a obra da forma que Ele quiser. Ah, legal, porque, tipo, é igual você falou, se você estivesse aqui, com certeza você estaria fazendo alguma coisa. Acho que eu estaria regindo que a gente círculo de não oração, tá, né? gente. É. Mas é legal ver que você saiu para uma igreja grande, maior que a nossa, eu digo, não maior no geral, né? Porque provavelmente Piranga tem mais igrejas que a ADVEC, que tá começando a abrir igrejas, né? Agora, a ADVEC em si é antiga, mas era lá no Rio, né? Que depois ela foi vir pra cá e tal. Mas é legal saber que você saiu, foi pra uma igreja maior, que na teoria, se é muito grande, pra você ser vista, demoraria mais tempo, né? Se você fosse olhar pela lógica humana, né? Mas é legal ver que Deus já tá trabalhando e que você já tá fazendo uma parte de coisa lá, então você nem tá sentindo. Você tá dando aula. Fazia tempo que você não dava aula aqui. Você Sim, verdade. 4x1, nem sei se esse grupo existe mais, então imagina. Acho que também não. Então fazia tempo que Só não tinha Emerson dado aula. Pinheiro. Ajudou as crianças. Sou de pintar. Sim. Então, tá indo nos eventos e tal. Então é legal, pelo menos não tá
não tá parada, né? Porque é isso que às vezes a gente pensa, fala, caramba, mano, não por você, mas no geral, né? Às vezes a pessoa sai pra uma igreja muito grande, acaba que, ainda mais, vou por uma sede, por exemplo. Que nem E também porque dá vergonha, né? Você chega em alguns ambientes, eu não saio lá falando, gente, eu fiz isso e aquilo outro. Não. Você meio que aspira algumas coisas, né? Tipo, o grupo de louvor é lindo e você fica aspirando. Eu queria muito cantar naquele grupo. Só que aí você descobre que tem uma renúncia da parte deles, eles têm que estudar bastante, eles têm que... eles saem do trabalho, já vêm pro ensaio, o ensaio geralmente é antes do culto. Então, essa aspiração pra mim já passou. Eu já entendi que não é pra mim. Embora eu goste muito de louvar a Deus, eu já entendi que não é pra mim. E Deus vai colocando você em outros setores e você vai acontecendo. Na verdade, eu acho que aquele que tem chamado, que faz alguma coisa, vai acontecer, a não ser que você não queira. Se você quiser ficar sentado, é possível. Teve uns dias que eu fiquei quietinha, falei, não, vou ficar aqui, tá tudo certo. Mas aí vem alguém e fala, vamos fazer tal coisa? Aí você aceita. E por mínimo que seja, esses dias, uma menina me chamou para fazer o café das crianças. E eu falei, Deus, eu vou servir o café das crianças. Porque é algo na obra de Deus. Não importa o tamanho dessa obra. O importante é que você está servindo. E fazer o café para as crianças é gratificante. Porque no final eles estão se alimentando. Eles saem de lá dizendo, nossa, a gente comeu um lanche maravilhoso. Então, quer dizer, tudo dentro da casa do Senhor, tudo no reino, serve ao Senhor, não importa o que você esteja fazendo. É legal você falar isso porque às vezes as pessoas pensam que fazer a obra é algo que você tem que aparecer, né? Gente, se não aparecer ainda, não quero. Só faço a obra se eu pregar, se eu estiver à frente de algum grupo, e não é. Na verdade, qualquer coisa igual você falou. Dá pra você lavar a igreja hoje? Não lavar a igreja. O importante é que eu tô ajudando. Igual você falou, vamos fazer o café e tal. Então é legal saber desse raciocínio e que o importante é fazer algo para Deus, independente se você tá aparecendo ou não. Tem gente que gosta mais, não liga muito. Tem gente que prefere ficar nos bastidores. Isso. Então, aí beleza. Mas assim, o importante é que a obra seja feita, né? Exatamente. E lá o nosso pastor tem nos ensinado com o exemplo, né? Ele convida a igreja para, por exemplo, vamos fazer uma limpeza na igreja, mas ele exemplifica isso fazendo, né? Nesse evento que nós fizemos com as crianças, no final ele falou, nós vamos lavar a igreja porque tem culto à noite. E literalmente ele tirou o sapato e começou a trabalhar. Então, assim, não é um grupo de pessoas que está fazendo. Ele começa exercendo essa função para que todo mundo possa fazer. Então, você se sente na obrigação de fazer também. Então... acaba que é um espelho, né? Não adianta. Exatamente. Ou um reflexo. Então, não verdade, importa o que você esteja fazendo, não importa. Não adianta eu ter a ilusão de que eu saí do Planalto, porque eu executei muitas coisas, eu vou chegar em outro lugar e vou ter que executar as mesmas coisas. Aliás, não posso. Porque se eu disse ao Senhor que eu queria viver um próximo nível, eu preciso viver coisas novas, né? Então, eu sei que Deus tem me colocado em coisas novas, tem aberto a minha mente, porque tem uma hora que você faz tanto uma coisa só que você acha que você só é habilitado para aquilo. E o Senhor vai abrindo a sua mente para você reconhecer outras estruturas na sua vida, né? Então, eu creio que o Senhor está abrindo a minha mente para outras coisas. Eu tenho vivido, sim, coisas novas. Teve um momento ali que eu falei, Deus, quero ficar quietinha e só ouvir a palavra. E Deus foi falando, foi falando. Então, não importa o que a gente está fazendo no reino, o importante é servir. Vai ser diferente? Vai ser diferente. É fazendo um café, é limpando o chão, mas você está fazendo a obra do Senhor e Deus está te vendo, né? E se ele tiver que te colocar num púlpito, ele vai te colocar. Se você tiver que ministrar, ele vai fazer você chegar lá. Porque se esse é o propósito dele, você vai continuar andando no propósito dele. Amém. Entendeu? Entendi. Eu vi até que você tá treinando, né, Mi? Vi a caixinha lá que você mandou, top, que você postou lá. Eu ia até comentar, mas você fechou os comentários no Instagram. Que caixinha? A caixinha da Growth lá. Gente, eu tô treinando, tô uma pessoa... Legal aquela caixinha. É uma delícia aquela caixinha, gente, cheia de coisa boa. É muito bom. Deus é o next level, né? Vamos voltar em 2019, foi quando eu decidi que eu queria fazer trilha na vida, né? Pode falar disso? Pode, vai embora. Decidi fazer trilha na vida. Nossa, graças a Deus você nunca me chamou, mano. É sério, porque eu sou traumatizado. Eu já te contei essa história, né? Você foi pra uma trilha, aí vocês que coisaram o pé. Pessoal, rápido aqui, um parênteses. Me chamaram pra ir pra uma trilha. Aí eu falei, não, vamos. Aí o pessoal falou assim, não, no final, mano, você vai ver, tem uma cachoeira, velho.
tem Desse tamanho. um negócio tal que é top, vamos fazer. Aí foi o dia 1º de janeiro, né, amor? Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da vida? Mas catei e fui, 1º de janeiro. Aí cheguei lá no final da trilha, mano, sem zoeira, era um negócio também de essa caneca aqui, ó. A água pra você pular, um entrava, aí você... Aí no final eu falei pro pessoal, mano, nunca mais me chama pra fazer isso. Senão a gente vai perder a amizade, nunca mais me chama. E eu dei graças a Deus também que você nunca me chamou, porque eu não ia aceitar. Mas fala aí da trilha. Não, pra quem gosta, né? Tem lugares maravilhosos pra mas ir, não. Já tem que andar. Tem que andar. O sacrifício é exatamente esse. Você Deve sair de andar. carro. E no final, né, depois de suar bastante, você tem lá uma linda cachoeira. Ah, isso aí é Miguel. Não é, não! Para. Tem sim! É. Tem sim! Ó, por exemplo, vou contar, né? Fala aí. Uma vez tinha o nome de uma trilha, é Poço das Virgens. E aí eu fiz um esquema pra todo mundo aqui da igreja aí, né? Foi umas 6, 7 pessoas da igreja, só que eu não fui. Eu fiz um esquema pra eles. Deve ser muito legal, né? Não, é que assim, vocês olham pra mim e falam, quero ir pra trilha, quero ir pra trilha. Eu falo, tem uma trilha dia tal, você quer ir? Quero. E aí eu fiz um esquema pro pessoal ir, só que nesse dia tinha alguma coisa na igreja, eu falei, não posso ir, mas eu aproveitei e fiquei com a Esther, pra minha irmã ir, pro meu cunhado e mais algumas pessoas daqui. E eles foram. No outro dia eles falaram, nossa, Miriam, era uma aguinha, tipo esse reclame seu aí. Aí eu peguei e falei, tá, mas o nome da trilha era Poço das Virgens, gente, o nome disse Poço. Não era cachoeira, era poço. Então tem que fazer jus ao nome, entendeu? Poço. Ah, tá. Agora, se vocês querem ir pra uma trilha, gente, eu fui na cachoeira do meu Deus. É meu Deus. É lindo, é uma queda maravilhosa. O Vale das Ostras é maravilhoso. Cansa, você anda bastante, você soa, você sobe, você desce. Você acha que você vai morrer. Mas no final é gratificante, foi lindo e tem lugares maravilhosos para você ir. Porém, né, você tem que, né, se estruturar. E foi aí que eu comecei, né, a primeira trilha que eu fiquei muito cansada. E aí uma coisa vai chamando outra. Você começa a pensar, não, para eu ir para a próxima trilha eu preciso estar bem, então eu preciso começar a treinar. Então eu comecei a emagrecer para poder ir para a trilha e uma coisa uniu a outra. Aí agora eu tô me preparando para a próxima montanha que eu quero ir. Fui uma montanha no ano passado, né, no Pico do Marins. Aí esse ano eu não sei para onde eu vou, mas eu quero ir. Aí eu falei, preciso estar bem com o meu corpo para subir uma montanha. Então, eu acho que uma coisa leva a outra e aí você começa a ficar melhor. Você começa a pensar, né, em tomar multivitamínico, vitamina C para ficar melhor, entendeu? Aí você melhora. Qualidade de vida, gente. Eu até pedi para ver a caixinha melhor, mas aí você... Nem comentei porque não tinha. Ah, verdade. Tá muito mal. Por que você tá fechando os Eu não comentários no sabia. Gente, eu preciso me atualizar. Desculpa aí quem quis comentar. Vou descobrir. Vou achar o jeito de arrumar. Você bloqueou já, porque começa aberto. Os comentários no Instagram. Se fechou, você que fechou os comentários. Verdade. Sou eu, né? Vai saber se ela fechou o meu comentário. A gente, na teoria, a gente já tinha resolvido nossos problemas, né? Não, menino, em nome de Jesus, tá quebrado, ó. Não, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Eu só porque não sei como mexer nesse comentar. negócio. Eu vou descobrir, gente. Vou postar de novo. Como fez aí? Na mesa? Faz de novo. Acho que eu fiz assim. Ah, obrigado. Mas o primeiro não tinha ficado forte, o segundo Não, saiu acho que mais ficou. forte. A cabeça dele também Não, legal, mas eu aí, tipo, indo para o final, Tá. resumindo, eu fiquei muito feliz de você ter vindo. Fico feliz dos seus testemunhos. Muito obrigada. De contar que está bem lá. E está... É o que você falou, next level, né? As coisas vão mudando na vida. Fiquei feliz também. Eu brinquei, mas é legal. Tipo, todo mundo que vai treinar, vai fazer alguma coisa, eu acho top. Ainda mais quando, por exemplo, você fica mais tempo sem fazer na vida, por exemplo, e começa a fazer, é mais legal ainda. Então, Deus abençoe. É legal ver que Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida. A gente fica feliz. Ficamos felizes de saber que você saiu do Planalto e está bem. E que você é da casa, na verdade. Sim. Para estar aqui, a gente não vai falar pro pessoal, mas tá aqui essa hora, nesse dia, tem que ser, tipo, muito da casa. Entendeu? Tem que ser uma pessoa de confiança e que vai aceitar o desafio, né? Quem vai? Ou maluca mesmo, das duas uma, pra estar aqui essa hora, esse horário. São esses pontos. Mas Deus abençoe. Amém. Vou te fazer a última pergunta, Tá depois certo. eu faço os agradecimentos.
que é a pergunta padrão aqui do nosso podcast, que é o que é fé pra você? Fé. Vamos lá. O que é fé? Fé é quando a gente, pelo menos essa é a minha visão, né? Acreditar no impossível, é crer que Deus vai fazer um milagre naquilo que eu não consigo ver. Mas eu acho que o dia a dia da gente é fé. Então, às vezes, um dia antes você planeja seu dia seguinte, né? Você vai lá, prepara a mochila para trabalhar, prepara a bolsa, a marmita. E aí você fala, vou dormir e amanhã eu vou acordar. Você tem fé que no dia seguinte você vai se levantar e você vai conseguir desenvolver tudo aquilo que você planejou. Nós sabemos que Deus tem controle de todas as coisas, Deus tem controle da vida e da morte. E ainda assim nós conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e pensar que no dia seguinte eu estarei de pé. Então isso é fé para mim. Fé é poder acordar no dia seguinte sabendo que Deus vai sustentar o meu dia. Isso é fé. Amém. Amém. É isso mesmo, é a sua visão de fé. Se você vê que cada um responde de uma forma diferente, mas é muito interessante a visão que cada um tem de fé. Legal pra caramba. Antes de fazer os agradecimentos, eu peço, pessoal, vou parar mais 3 segundinhos aqui pra você curtir o vídeo, tá? Vai lá, dá o like já, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante para que ele chegue em mais pessoas. Então, dê o like aí, vou ficar em silêncio. Pronto. Tudo certo? E nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, estamos como Elenco da Fé. E no Spotify estamos como Faithcast. Então, agora partindo para o agradecimento, Deus abençoe você mais uma vez. Te agradeço por estar aqui. Deus continue abençoando a sua caminhada. Você sabe que você pode contar. Fala com a gente, porque é com a gente mesmo. Tudo foram seus adolescentes e tal, e o outro é parente já. Então, o que não é parente e amigo, então não tem opção. Conta com a gente, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Eu já falei e fico muito feliz porque de ver que Deus está cuidando de você e trabalhando cada vez mais na sua vida. E o meu muito obrigado por ter aceitado quase nessa loucura que foi para gravar hoje. Se quiser falar alguma coisa, então pode fazer os seus agradecimentos e no final orar por nós. Pra encerrar. Eu agradeço a oportunidade de vocês me chamarem para estar aqui. Na hora eu pensei, mas a minha vida nem é tão interessante, né? Será que vale a pena? Mas é um desafio. Valeu. Valeu, gente. Tava super ansiosa. E saber que a gente contribuiu para o reino, né? Saber que tem um pouquinho aqui, a gente se doou para a obra de Deus. E aí a gente colhe os frutos dessa obra. E hoje eu vejo vocês trabalhando, eu tenho orgulho de vocês. Muito orgulho. Cada um de vocês aqui tem uma sementinha, né? Bonita. Né? Você é um orgulho para mim, né? Você esteve nas nossas orações. A gente trabalhou junto, fez muita coisa junto. E tudo foi para a glória de Deus. Tudo que está envolvido nesse lugar é relevante para a glória de Deus, é para o nome de Deus ser glorificado. E se eu não estou hoje aqui, é porque eu estou glorificando a Deus em outro lugar. Eu estou colocando os meus dons à disposição do Senhor em qualquer outro lugar. E por onde eu for, eu quero poder impactar pessoas, né? Que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Que elas olhem e falem, eu também quero servir a Deus dessa forma. Eu quero poder ajudar pessoas, eu quero poder aconselhar, eu quero poder servir a Deus aonde eu estiver. Não precisa ser dentro de 4 paredes de uma igreja, mas que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Esse é o meu objetivo de vida e é como eu quero ser lembrada. Eu quero que as pessoas vejam Cristo na minha vida. E muito, muito obrigada mesmo por estar aqui, por vocês me convidarem. E vocês sabem que eu amo vocês, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu amo vocês e eu amo a Igreja do Jardim Planalto. Está sempre em meu coração, está sempre nas minhas orações. E eu sou parte deste lugar, mesmo estando em outro lugar. Eu escolhi cultuar a Deus em outro lugar, mas o meu coração é daqui, porque foi aqui que eu nasci. Então não tem como cortar o elo, porque vocês são minha família, gente, não tem como. Elo de sangue não corta. Que bonitinho. Eu tava até conversando, esse negócio é tão da hora, porque a gente tem que acabar, né, na verdade, mas eu tava conversando com o Joel essa semana, e aí ele falou assim, então a gente tem que ver isso e tal, e eu tava falando das coisas da igreja, porque a gente tem que resolver isso. Eu falei, nossa, Joel,
Fiquei feliz até porque o problema, você tá colocando a gente. E você nem é mais aqui também, mano. Eu não sei o que você tá falando a gente. O problema é meu, mas você tá, né? Eu fiquei feliz, então é legal ver que você também tem esse mesmo sentimento de carinho por nós. Com certeza, não tem como. Bom mesmo também, né? Então, hora pra gente encerrar, Mi, por favor. Então tá bom, vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeste de estarmos aqui na tua casa, gravando esse podcast, que ele possa alcançar vidas, que pessoas possam, através desse testemunho, também se entregar a Cristo, que eles possam se comprometer mais com o reino, com a obra. Senhor, que esse grupo, Faithcast, alcance milhares de vidas, que ele possa entrar em lares, Senhor, e o teu nome ser glorificado. Que cada pessoa envolvida, Senhor, na tua obra possa crescer cada vez mais. Porque nós estamos falando aqui de crescimento, nós estamos falando de entrega para o reino de Deus. E nós estamos falando aqui do crescimento da obra de Deus, de vidas serem alcançadas, para que a salvação possa ser para todos. Senhor Jesus, que esse lugar possa ser chamado Casa de Deus, o lugar onde as pessoas encontram o Senhor. Que o Senhor venha estar com cada um de nós, acompanhando o Senhor para os nossos lares e nos trazendo paz. É o que eu te peço e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo, até a próxima. Deus Tchau. abençoe.